Eu acho que essas luzes aqui, ó. Aquela ali, ó. Paga aqui embaixo, por favor. Boa noite. Isso, muito obrigado. Melhorou muito. Essa aqui, deixa eu ver. Essa luz aqui dá o controle para mim, por favor. Boa noite, gente. Muito obrigado. Esse mesmo, esse mesmo. Vamos lá, olha quanta gente aí. Deixa eu arrumar as luzes aqui, ó. Isso, apaga essa aqui, por favor. Aqui. É muito botão, minha casa tem muito botão. Isso aí. Ah, agora ficou um clima, né? Um clima. Boa noite, ó. Tá vendo o que é isso aqui, ó? Essa música de Vinícius de Moraes chama Cotidiano. Olha aqui. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Lembram disso? Grande Vinícius de Moraes. Ele fala do cotidiano. O quanto é maçante o cotidiano de um poeta, né? Com a sociedade normótica. E aí, ele fala, no final, ele se compensa dizendo: mas não tem nada, não, tem o meu violão. Tem umas falas muito bonitas, né? Do que acontece. Tem uma hora que ele fala assim: e rio porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar, né? Isso é muito bonito isso. Olha aí, ó. O Márcia Félix, brasileira, grande amigo peruano, xamã peruano. ¿Quieres que eu hable espanhol com meu espanhol perfeito? O áudio tá baixo, obrigado pela dica aí. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver. E agora, melhorou o áudio? Vamos lá, Sendo Kyria Strider. Uau, que nome, hein? Vê se melhorou. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi pra desfazer, por que é que fez? Mas não tem nada, não. Minha convidada chegando aí, ó. Vem. Vamos lá, tô clicando aqui. Oi, gente. Oi, Paulo. Boa noite, Gi. Boa noite. A semana retrasada, acho que faz 3 semanas, não sei o tempo, que eu viajei tanto. Eu fui na página da Giselda falar, a gente fez uma live, eu, ela e a Eloni. E hoje, como eu sou um cavalheiro, eu a convidei para estar aqui conosco. Boa noite, Débora Silva, Renato S. Santos, Márcia Naff, a judia macumbeira do nosso trabalho, muito querida. Aníbal Brasilenka, um grande xamã peruano, mais brasileiro hoje do que peruano, um grande parceiro. Boa noite a vocês aí. Eu vou cantar um pouquinho, Gi, enquanto a galera tá aí, tá? Pra gente quebrar um pouquinho o clima, tá? Pode ser? Aí eu te apresento legal pra galera. Eu vou cantar uma música, é muito legal essa história. Essa música, eu sou muito cara de pau, vocês me conhecem. Eu encontrei o Renato Teixeira 2 vezes. Eu encontrei ele uma vez em São Luís do Paraitinga, quando eu estava descendo para Ubatuba em pleno carnaval, porque eu era júri de avenida, júri de samba enredo em São Paulo, e eu trabalhava no grupo especial. Então, aquele desfile que era sexta e sábado passou a ser só. Passou a ser, desculpa, era sábado, né, e passou a ser sexta e sábado. Então, faz tempo. Aqui no AMB,
E aí desci de carro com um amigo meu, e o carro do meu amigo deu um problema, e a gente desceu pela Serra de Taubaté, caminho que eu gosto muito de fazer em São Paulo, que é muito lindo, para o litoral norte, né, para Ubatuba, e tivemos que pousar lá numa cidade chamada São Luís do Paraitinga. E aí encontrei o Renato Teixeira de manhã, meu amigo foi no mecânico, tal, fui tomar um café naqueles armazéns que tem aquelas trancas, sabe? Aquelas casas antigas daquela região. São Luís do Paraitinga é muito conhecida pela festa de rei, né? A festa de reis deles é muito forte, né? E uma cidade tradicional. O carnaval de marchinhas deles também. Então a cidade estava... eu acordei cedo, a cidade boêmia, muita gente voltando das marchinhas e tal. Entrei para tomar café num barzinho e tinha Renato Teixeira tocando violão, com umas meninas cantando. Eu falei, meu Deus, que bênção, né? E aí fiquei escutando ele, e aí eu pedi para ele, canta Cavalo Bravo, que ele estranhou o pedido, e eu não entendi por quê, mas ele cantou, foi muito legal, né? Uma música que eu gosto, porque ela fala do cavalo, do poder, tem tudo a ver com o xamanismo. E aí passou muito tempo nessa história, né? Aí eu comecei a colocar essa música nos meus trabalhos, né? Aí eu fui num churrasco, eu tinha um amigo meu que era produtor do Almir Sater, que eu conheci pessoalmente também. Eu tenho umas histórias do Almir Sater muito legal para contar, mas, né, e não com ele, mas sobre a pessoa dele. Conheci Nadinho, que era o produtor dele. Esse cara era um baixista, tocou com Elis Regina, um cara muito bom. O Nadinho me apresentou. Ele era o produtor do show e músico do show do Almir Sater. E aí eu fui num churrasco e encontrei o Renato Teixeira novamente. Aí eu falei para ele, sabe aquela música Cavalo Bravo, cara? Claro que ele não lembrava de mim, né? Eu falei, não sei. Eu falei, ela é minha agora. Aí ele ficou me olhando assim. Falei, claro, você não canta música, eu estou cantando mais que você. Essa música agora ela passou a ser minha. Ele falou, tá certo. Aí ele falou, aí ele deu explicação para mim, a humildade dele, né? Ele deu explicação, não, eu não canto mais essa música, porque ela foi tema de novela, foi tema de uma novela das 6. Tocou muito, né? Ela fazia parte da trilha sonora de uma novela, eu não sei se era Cabocla, era uma novela regional. Boa noite, gente, boa noite. E aí, eu não canto mais. Mas, obviamente, ele falou, mas eu vou cantar para você. Mas ele falou, pode ficar com a música para você, eu que recebo os direitos autorais. Então, ele foi muito engraçado, muito... Eu vou cantar essa música para vocês, que ela fala muito da questão da liberdade, do poder do cavalo. É uma música que eu gosto muito. Para a gente começar, empoderado da nossa live. Me lembrando dos programas de rádio, viu, gente? Olhando o cavalo bravo no seu livre cavalgar, assume pela cabeça uma vontade louca de também ir para o cavalgar. Eu também ia para o cavalgar, coração atrevido, pernas de curioso, olhos de vente e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu lá fora, montado em meu próprio Deus. E lá vou eu lá fora, montado em meu próprio Deus. Olhando o cavalo bravo, o seu livre cavalgar, passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para o cavalgar, de também ir para o cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de ventile e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu no mundo afora, montado em meu próprio Deus. E lá vou eu no mundo afora, montado em meu próprio Deus. E lá vou eu no
fora, nunca amei meu produto. House. Tudo bem? Bem-vinda, Ione Fátima Carla Tabet. E a minha convidada é a Giselda, nutricionista integrativa. Explica o que é isso para a galera. Vou explicar. Bom, gente, ser nutricionista integrativa é um pouquinho diferente daquela tradicional forma de tratar a nutrição, que é você trabalhar com uma dieta padrão ou com uma dieta específica, né? Mas você trabalha baseado em dieta. E na nutrição integrativa, a gente também fala de alimentação, mas a gente trata a dieta como seu plano alimentar, é sua vida, sua comida, né? E quando você precisa de restrições, você entra nessas restrições. Mas essas restrições, elas têm que ser trabalhadas. Eu até costumo brincar assim: eu não trato a obesidade, eu trato o obeso, né? Eu não trato o diabetes, eu trato o diabético. Então a gente vai trabalhando com aquela pessoa dentro daquilo que ela necessita e vendo de uma forma integral. E esse integral é um integral além do corpo. É energético, é espiritual, é social, é transgeracional ou né? Então, para todas as áreas da vida daquela pessoa, e aí a gente vai trabalhando as questões relacionadas à alimentação. Algumas vezes até a alimentação não é o foco mais importante, né? Ele vem pra gente com aquela questão da... Essa parte que eu mais gostei, gente. Poder comer de tudo é maravilhoso. Não, eu sempre falo, alimento você pode comer de tudo. Agora já produto comestível é que a gente para pensar, né? Que existe uma diferença muito grande do que é alimento e do que é produto comestível. Ah, eu estou nessa faz tempo. Depois do meu amigo câncer de intestino que eu tive, né? E foi um susto, foi uma história aí, mas eu comecei a perceber mesmo algumas coisas que não dão a nocividade de algumas coisas, como os enlatados, os embutidos, algumas coisas assim. Sabe quando você põe um alimento? Eu comecei a sacar umas coisas. Eu comia de tudo, eu tenho sangue O positivo, tenho uma boa digestão, né? Eu comia de tudo que passasse, tudo que não tivesse vivo, né? E aí eu comecei a sacar umas questões dos processados mesmo. Eu nunca fui de biscoito, eu nunca fui e não por causa da gordura hidrogenada, não. É uma coisa de paladar, né? Eu acho que quando a gente vai trabalhando consciência, o nosso paladar não vai aceitando um monte de coisas. É muito louco isso. Sim. Quanto mais você vai se conhecendo e vai expandindo essa consciência. Eu acho que está a internet do... Tá legal? Repete o que você ia falar. Gente, eu queria até pedir uma desculpinha aqui para vocês, mas assim, ó, eu estou fazendo essa live de dentro do hospital. A minha mãe está hospitalizada, o Paulo está sabendo, né? Graças a Deus, hoje ela saiu da UTI e ela foi pro quarto. E eu estou aqui como acompanhante. Então, agora deixei uma pessoa acompanhando e vim para cá, porque eu não ia deixar vocês na mão hoje. Eu tinha combinado isso com o Paulo, falei que a gente ia falar. Até por gratidão mesmo, né? Porque é tão bom quando a gente tem toda essa resposta divina, né? De ver a minha mãe sair de uma pancreatite com 84 anos e tá aqui, tá bem. Então, eu acho que eu tenho até obrigação, né? De ficar aqui compartilhando com vocês coisas para evitar isso, para a gente poder chegar lá na frente com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Então... Eu coloquei o nome da sua mãe na nossa lista. Aliás, gente, vocês que não me conhecem muito, a gente tem uma lista de doação do Diksha, que é um trabalho diferenciado, que a gente faz de uma maneira diferenciada, que é o toque do despertar. A gente tem uma lista porreta de pessoas que não só estejam doentes fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente,
Aí a galera vibrando aí. Vocês viram, né, que eu coloquei o nome da mãe dela lá ontem na lista. E a gente tem uma lista muito bacana, mas já que o assunto, por enquanto, é saúde, a gente já viu histórias naquela lista. Tem muita gente, a Carla, a Márcia Judia, que eu brinquei, aquele judia macumbeira, tem a Daniele também, que está na live aí. Muita gente já viu muitos milagres lá de pessoas que estavam até terminais. E por algum mérito, né? A gente não está falando que foi nós que fizemos nada, mas a gente tem uma vibração muito bacana, tá? Sabe? O pessoal vai confirmar que viram muitas histórias aí lá nessa lista. Então, se alguém precisar, a gente, né, disponibiliza aí, me escreve no WhatsApp quando precisar, até para entrevista de emprego, viagem que não dá certo. O Diksha, ele é chamado Miracle Diksha. É um dos trabalhos que eu não seria nada sem o Diksha. Eu vou fazer um dia uma live falando só sobre isso, tá? Então, tua mãe vai ficar bem, tenho certeza disso. A gente confia muito, né? Até quando eu emano energia, eu até sinto quando não tem resistência ou quando tem resistência. Eu tô acompanhando um garotinho aí que ele tem um câncer no cérebro e eu falei, eu fui obrigado a falar o que eu senti, não para a mãe dele, mas para a tia dele, que é uma das minhas iniciadas, e que eu senti muita resistência quando eu doei, né, a energia, quando eu fiz o trabalho, e eu senti da seguinte maneira, eu falei para a tia dele é uma pessoa super espiritualizada, eu falei, olha, vai preparando a tua irmã que esse menino já tá no outro plano, ele está só se segurando por causa dela, porque quando eu fui aplicar, eu já senti que tem uma vontade muito maior aí numa história, talvez até a escolha inconsciente dele, né? Mas no caso da tua mãe, quando eu doei, só para te falar, foi muito tranquilo. Então a gente sente às vezes, tá? Quando a cura tá bacana. Legal, gente. Ela falou de obesidade, mas ela falou do obeso e não da obesidade. Gostei disso. Sistemicamente falando, todo diagnóstico, toda anomalia, toda patologia é sistêmica. Tá? Então, a questão do engordar, tem uma amiga minha que ela fala assim, se eu lavar roupa que está suja de molho, eu engordo, né? E tem gente de olhar para as coisas. Com certeza tem uma questão a ser vista no sistema, não do relacionamento, as pessoas entendem mal a visão sistêmica. Pode ser até que essa pessoa se dê bem com a mãe, ou até se dê bem demais a ponto de estar casada com a mãe, né? Então, mas eu me dou tão bem com a minha mãe, não tenho problema com a minha mãe. Não é isso. São questões lá do inconsciente, questões que você nem lembra que aconteceram com a sua mãe, com o seu pai, ou no momento em que você se sentiu rejeitado com um irmão seu. É muito mais profundo, né? Quando a gente fala... Quando Freud trouxe todo esse tratado, né, que foi o primeiro, mas muitos outros desenvolveram essa questão com a mãe. Então, a obesidade, a necessidade, a compulsão alimentar, os distúrbios, nós falamos isso na última live, né? De muita alimentação, de excesso, tem a ver com mãe. Tá? Eu preciso me nutrir nesse alimento daquilo que não foi nutrido. E as questões contrárias, bulimia, anorexia, né? E outras pessoas que não engordam, tem que comer, esqueci o nome, rações não, tem um nome certo. Tem que comer provisões aí para engordar. Olha, o nome fugiu aqui, tá? Isso, complementação. E questões com o pai. Questões com o pai. Num momento da vida, pensou que a mãe ia mandar o pai embora, o pai ameaçou de ir embora, viu o comportamento estranho com o pai, longe da mãe, tá? Tem a ver com essas histórias. E as pessoas, às vezes, ficam associando, imagina que isso aconteceu comigo. Ok. O que a gente pergunta para as pessoas, independentemente, né? Alimentação é uma das nossas maneiras de lidar com a vida, o nutrir, né? Uma pessoa que está sempre precisando comer,
ela tem ali uma visão de escassez, né? Aquela questão, né? Uma hora pode faltar no inconsciente dela. Essa é a nossa maneira de perceber isso. Porque a pessoa que está no Shirada, que eu costumo falar, que está no meu livro nessa fala, que é a fé, a confiança, a entrega verdadeira, ela sabe que, né, que tudo está fluindo, ela está recebendo, ela está se nutrindo de outras questões. Eu cheguei até esses dias, porque você sabe, né, Gi, eu frequento todos os lugares. Essa questão dos meus amigos que vivem de luz, ok, parabéns, também são meus amigos, já frequentei essas comunidades, tal, existe sim, tá? Pô, então, mandar um abraço para o Oberon, lá de São Lourenço, que é um desses caras que fazem isso. Existe, viu, gente? Pessoas que não se alimentam. Não vai ser o meu caso, eu tenho um ascendente touro, eu adoro comer, eu adoro sabores, tá? Eu sou escorpião com ascendente touro, eu gosto de comer. Mas, olha que interessante, essa visão, né, do alimento está muito ligado ao emocional, está muito ligado às nossas memórias. Pô, a minha mãe colocava pão com ovo na minha lancheira. Você não sabe como é difícil ir para São Paulo e não comer um pão com ovo no café da manhã quando eu estou de dieta. Agora não estou. Né? Então, tem muitas questões. A pizza que o pai trazia, que eu venho de uma infância muito pobre, a pizza que ele conseguia trazer quando ele recebia o salário. Entendeu, gente? Tem muitas nuances daquilo que. Né? Então, eu penso, eu gosto da Gia, trouxe ela para cá, porque ela é muito como eu. Eu frequento todos os ambientes, eu frequento as rodas de samba, vocês sabem, eu fui júri de samba enredo, ganhei samba enredos, né? Frequentei escolas de samba, vou na música de rezo, tomo ayahuasca, coordeno o trabalho de ayahuasca, de plantas de poder, de medicina, trabalho com transes coletivos, com grupos, constelações, em empresas, palestro, eu vou em todos os lugares. E penso que a questão do alimento, ela deve ser um pouquinho democrática. Né? Eu percebi que eu não posso comer esse tipo de alimento. Como é que você vê isso, Gi? A restrição. Então, eu não posso comer pão. Tá, a nossa farinha está muito ruim, a gente sabe disso, mas e aí? Assim, existem pró-inflamatórios. Aliás, toda a proteína, porque o povo fala muito do glúten, né? Mas toda a proteína é pró-inflamatória. Então, o glúten, inclusive, pasmem, mas o glúten é proteína, não tem nada a ver com carboidrato, apesar de ser pão e todo mundo achar que pão é carboidrato, né? Então, ele contém carboidrato, mas também contém proteína. Eu até brinco que agora nessa onda do nutricionês, as pessoas não sabem nem discernir mais o que é alimento do que é nutriente. E é uma coisa extremamente importante a gente saber. Para mim é novidade isso também, viu? Desculpa a minha ignorância, viu, gente? Para mim, pão era glúten. E glúten era carboidrato. Olha isso. Mas não é. O glúten é a proteína do trigo, pra você ter uma ideia. Uau, uau. E aí, o pão é uma fonte ótima de carboidrato porque ele tem amido. E aí o amido é o carboidrato do pão. O glúten é a proteína do trigo. Então, assim, o que acaba acontecendo? Você é reativo, nós somos reativos a determinada coisa. Então, nós manifestamos determinadas alergias, determinados problemas e inflamamos, literalmente inflamamos. Quando a gente fala de inflamar, a gente fala no sentido, né? Por que eu inflamo? Porque eu tô pilhado com alguma coisa, porque alguma coisa está acontecendo na minha vida que não está sendo legal. Olha lá, o emocional aí, gente. Pega aí, pega aí. Começa a pegar o fio da meada aí. Tá? Por isso que o pedreiro acaba a obra, ou então, né, eu trabalhei em fábrica, os caras que saíam do turno, os caras pediam um prato de arroz e feijão desse tamanho, com farinha, cheio de torresmo e bucho em cima, e o cara comia aquilo tomando umas talagadas de cachaça, e esses caras vivem 90 e poucos anos, tá? Aí, continua. Olha o que é o emocional. O emocional, os nossos sentimentos, na verdade, eles potencializam 5.000 vezes mais. Né? Então, os nossos pensamentos potencializam aí 9, 11 vezes e os nossos sentimentos 5.000 vezes mais. Isso já está
cientificamente comprovado, né? Então, a gente tem que olhar para essas emoções e para como eu estou naquele momento em que eu estou ingerindo determinado alimento e como que eu lembro disso. Até eu gosto muito de trazer a questão realmente que eu consegui reverter significativamente depois de todo esse processo, foi comigo mesma, né? Que foi a questão da pimenta. Eu tinha dores homéricas quando eu comia pimenta, tinha uma reação enorme. Eu sou quando eu... apaixonado por pimenta, meu Deus. Então, e de repente a pimenta, ela tinha para mim um significado e para você tem outro. Então, pode ser, ela é um irritante de mucosa? Ela é, mas pode ser que para você ela não irrite. E para mim ela irritava drasticamente. Não, Aí... eu precisei, Cíntia, eu precisei nesse processo, eu precisei diminuir muito a pimenta e é uma dor minha, mas precisei. Então, e aí quando a gente vai trabalhando essas questões, a gente vai descobrindo o porquê. Então, não, você não deve ir na causa. Se você não quiser trabalhar essa causa conscientemente, tem como a gente trabalhar essa causa através da respiração, através de outros métodos. Você, né, que você trabalha tem a questão hipnótica, tem outras questões, outras formas que você consegue trabalhar. Aliás, gente, assistam a live anterior, quem não assistiu. Eu, a Gi e a Eloni, nós falamos bastante da respiração, que é uma coisa banal, o pessoal banaliza, né? Deixa eu respirar. Né? Não, gente, o segredo da transcendência está bem debaixo do seu nariz, é a respiração. Respiração é tudo, é saúde, é vida. Uau! E às vezes a gente está tão machucado, tão inflamado, tão com medo de acessar determinadas coisas, que a gente não trata em função disso. No caso do obeso, principalmente. O que significa a gordura, né? Nós temos o tecido adiposo marrom, inclusive, que ele é feito exclusivamente no nosso organismo como proteção. Só que nós não deixamos só esse tecido adiposo marrom disponível, a gente vai fazendo o tecido gorduroso branco também. E aí, mas por quê? Porque toda a relação com a obesidade, como você falou, está relacionado lá com a mãe, porque está relacionado com a nossa proteção. Nossa primeira proteção, mãe, intraútero, né? A mamãe já estava lá garantindo a nossa proteção. Então, todas as questões que a gente vai trabalhar, toda a questão que eu tenho, que está ou não, às vezes você nem relaciona com a alimentação. E é aquilo que você está carente, por exemplo, às vezes a pessoa está lá com anemia, está fazendo falta de determinado nutriente que é mais específico. Aí a gente vai e trabalha esse nutriente. Mas por que está faltando isso? Né? Não, mas a minha alimentação está adequada, mas por que eu não absorvo? Por que eu não consigo digerir? Né? Então, tem todos os processos disso. Boa. Gente, eu peguei uma paciente recente que eu atendi online, que está morando na Irlanda. E ela está morando... Não, da Irlanda é a irmã dela. Não, ela está morando em Portugal e a sogra dela está morando com ela. Problemas seríssimos de digestão. Ela está engolindo uma situação ali há um tempo que não está descendo, que não está. Olha que forte isso. E a gente fez esse trabalho dessa questão e é muito mais profundo, gente. A gente projeta no... é bem mais profundo, isso aí dá outra live. A gente projeta nas sogras, nós homens, nos sogros, nós homens ou mulheres, coisas dos nossos pais também. E essa constelação que eu fiz com ela individual foi fabulosa, foi sine qua non para a gente bater lá na causa, coisas que ela estava projetando na sogra, ela não estava engolindo, está nessa situação, não estava digerindo. Tá? Continua, gente, desculpa. Precisava falar essa. Eu até brinco sempre, né? Porque a gente fala assim, ó, tem coisas que ficam aqui, ó. Você não engole, você engole o saco, mas você não digere. E às vezes você engole, digere, mas você não absorve. E às vezes você engole, digere, absorve, mas não metaboliza. E é a hora que vai estar lá atacando o pâncreas, o fígado, né? Daí vai lá. Ou você não excreta. Então, e aí vai. E a gente vai olhando e a coisa vai funcionando. É fantástico. O nosso organismo, ele é fantástico. O nosso corpo, ele é reflexo daquilo que a gente... Ele é a nossa casa, né? É a casa do nosso... O que está?
trabalho tem Gi, que ser para fora. eu queria trazer aqui um outro assunto muito relacionado a essa visão sistêmica que eu trago, essa visão xamânica, visão do despertar. Eu queria perguntar para ti algo que eu estou notando faz tempo, de outubro para cá. Vamos ver pela visão da alimentação, da nutrição, né? Desculpa, sistema integrativa. Por que todo mundo está tão cansado, exausto, exaurido? Não responda agora, tá? Por favor. Por que as pessoas estão acabadas? Não parece que acabou o mundo, parece que está acabando a vida, parece que está acabando a gasolina, o combustível das pessoas. É ou não é, gente? Me diz aí, quem está bem, quem está cansado aí? É o que eu mais escuto de pacientes dos grupos. Escreve aí. Quem está se sentindo assim? Uau! O que eu tenho recebido de feedback nesse sentido, impressionante. O clima é o mesmo, nem está tão calor, alguns lugares fez calor. Eu estive aí, nossa, eu andei mais de 2.000 quilômetros com o Satitananda, o meu consultório móvel aí. Eu andei, olha gente, eu fiz Indaiatuba na sexta-feira passada, Itapecerica da Serra, fui para Sorocaba, de Sorocaba eu fui até Sertãozinho, de Sertãozinho até Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto eu fui a Sorocaba, de Sorocaba eu fui para Araraquara, olha isso, tá? Nesse calor do interior de São Paulo, aliás, cidades muito prósperas, muito grandes, muito bonitas, tá? Um povo muito bonito. E então eu fui perceber, eu sou paulistano, eu não sou paulista, eu nasci na capital. Eu não tinha reparado, além de Ribeirão Preto, que é uma cidade rica, né? Que é considerada a Califórnia brasileira, quanta riqueza tem para o lado de lá, Sertãozinho, Araraquara, Matão. Parabéns, eu não sabia que São Paulo, no seu interior, era tão poderoso, eu que nasci em São Paulo. E aí, naquele calor, tudo bem, ali desgasta, cansa, eu me senti muito mais cansado. Mas aqui em Florianópolis, as pessoas que eu conheço, onde eu estou agora, né, Florianópolis, amanhã eu já estou em São Paulo de novo, gente. Muito louco, essa é a minha vida. Amanhã eu já estou trabalhando em São Paulo, já estou atendendo, vou até a noite aí no... Gente, já tem muita gente inscrita aí, né? Eu vou contar um segredo para vocês. O Paulo faz isso porque ele ama Curitiba. Aí, aí ele fica indo. Eu tenho um problema sistêmico com Curitiba, depois eu conto para você. Vou contar isso. Ó, São João da Boa Vista. Rosana, eu já estive aí, viu? Eu fiz constelações em São João da Boa Vista. Eu fiz 18 constelações um dia, tá? Começou de manhãzinha, acabamos quase meia-noite. Eu tive representantes evangélicos, com aquelas com o cabelo na cintura. Foram as melhores representantes que eu tive. A dona do espaço estava morrendo de medo no meu tambor. E as evangélicas foram sensacionais. Eu jamais vou esquecer São João da Boa Vista, viu? Jamais, amei trabalhar aí. Pô, que bacana. Tá bom, mas não responda ainda. Quem mais aí, gente, está se sentindo cansado? Eu vi um monte aí de gente falando. Quem mais está se sentindo exaurido energeticamente? Eu tenho algumas explicações sistêmicas, parará, parará, parará. Ela vai trazer uma questão com alimentação, só que a gente vai conseguir. Ai, que bacana, Rosana, que bom, que bacana, que bacana, que bacana. Que você estava nessa história. Mário, você está cansado também? Olha lá, ó. A Nath Melo também. A Cris Mendo. Cris Mendo Bloss. Ah, eu conheço a Cris em São Paulo, muito querida. Tá? Mesmo depois daquele movimento que a gente fez, Cris. Legal, legal. Estou com saudade de tocar tambor também para vocês aí, viu? Esse ano que vem eu vou dar um curso de tambores em batidas terapêuticas. Bom, antes da gente responder, eu só ponho o chapéu quando eu vou cantar, né? Eu vou trazer música para a gente, vou botar música na conversa. Olha lá, quem falou que está morto? Tem gente falando, não tô cansado, eu estou morto. O cara falou aí, que legal. Vou trazer uma música para vocês aí. Essa é a mais pedida, tá, gente? Das penúltimas músicas. Eu falo sempre que minhas músicas são as penúltimas.
lugar bonito. Moro num lugar bonito, onde o dono acende a luz do sol de manhã para acordar. Na plenitude concebida que bombeia a vida em todo o meu pulsar. Nesse lugar de beleza é a natureza, cuja lei maior é que faz imperar. Se existe um plano soberano, nosso grande engano é querer controlar. Não tenho tudo que eu quero, recebo tudo que preciso. Nas ilusões banais eu não me sinto livre. Sentir a vida de verdade, até quando eu puder. Moro num lugar bonito, enquanto o dono quiser. Moro num lugar bonito, onde o dono acende a luz do sol de manhã para acordar. Na plenitude concebida, que bombeia a vida em todo o meu pulsar. Nesse lugar de beleza, é a natureza, cuja lei maior é que faz imperar. Se existe um plano soberano, nosso grande engano é querer controlar. Não tenho tudo que eu quero, recebo tudo que preciso. Nas ilusões banais eu não me sinto livre. Sentir a vida de verdade, até quando eu puder. Moro num lugar bonito, enquanto o dono quiser. Pois é, não tenho tudo que eu quero, graças a Deus, recebo tudo que preciso. Nas ilusões banais eu não me sinto livre. Sentir a vida de verdade, até quando eu puder. Moro num lugar bonito, enquanto o dono quiser. Pois é, sentir a vida de verdade, até quando eu puder. Moro num lugar bonito, enquanto o dono, o soberano, quiser. Essa é linda mesmo. Essa é a mais pedida, mas essa é uma das penúltimas músicas. Não, eu pensei nessa parte a hora que eu estava cantando, né? Não tenho tudo que eu quero, Mas tenho tudo. graças a Deus. Já pensou se aparecesse tudo que a gente está com vontade de comer, a gente apertasse um botão e aparecesse? Meu Deus, já tinha todo mundo sucumbido. E o lance não é morrer, né? O lance é morrer mal, né? É morrer. Esse é o problema. A gente sabe que a morte não existe, está tudo certo. Né? Eu falo muito isso no meu curso lá de projeciologia. Pô, quem já se viu fora do corpo sabe que a morte não existe. Mas morrer mal é o problema. Obrigado, Fátima, obrigado. Entendeu? Esse é o problema. Então, graças a Deus que não aparecem todas as pessoas que a gente gostaria de namorar, dizendo sim para a gente. Graças a Deus que não nasce dinheiro aqui nas minhas árvores, aqui, né, nessa mata que estou aqui em Floripa. Graças a Deus que a gente não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso. Essa letra me veio assim, muito canalizada, né? De como a gente é bobo de ficar pegando desejos que não são nossos, do coletivo, né? Essa coisa. Quando eu tiver um dinheiro, eu vou fazer isso. E não vai acontecer isso nunca, isso é uma artimanha da mente que mente. Você tem que ser feliz agora com o que você é e com o que você tem. E ponto final, né? Então, como é que é essa questão dos excessos? A Gi sabe muito, muito de nutrição, mas eu queria falar um pouquinho o que faz a gente, muitas vezes, se judiar
às vezes, enfiar o pé na jaca, né? Já vou falar do álcool, que eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de tomar um vinho, tá, gente? Tá? E como é que é essa questão da gente, às vezes, conseguir frear a questão dos excessos? Penso que quem está consciente, quem está bem consigo mesmo, a gente falou uma coisa para mim, se você está se sentindo bem, vai lá e come, não tem problema não. O problema é quando você não está bem, não vai lá, não bebe, não come demais, não come à noite, dá um seu tempo. É isso mesmo? O que eu tinha comentado, inclusive, com você, foi a situação de que você estava viajando, né? Você estava super preocupado Estava com em viajar Portugal. Portugal. para fora. Aí eu até falei, Eu comi muito lá, eu comi de tudo. e até foi o que eu falei, ó, você vai estar fora, você vai estar bem, provavelmente você vai comer, mas não vai ser naquela pressão, naquela coisa angustiante, naquela coisa que está te trancando, né, te travando. Você vai estar bem, vai estar leve, você nem, até a impressão de dizer, não, eu comi muito, mas você comeu satisfatoriamente, você não comeu exageradamente. Quando a gente não tem, a tendência é que você come, e aí você pensa assim, tá aquela história assim, do estômago tá dizendo assim, ó, pare, não dá mais, não coma mais. E a boca tá dizendo, come mais um pouquinho, toma mais, come. Esse mais um pouquinho, eu já vi essa mente falando, só mais um pouquinho, já vi. Então, quando tem essa vozinha falando mais um pouquinho, você tem que parar para pensar, puxa, mas será que eu tô bem mesmo? Será que eu tô fazendo... Por quê? O que eu tô compensando aqui? Ah, não, mas é porque é uma coisa gostosa, né? Sei lá, uma coisa que eu gosto muito de comer. Mesmo quando você gosta muito, mas você está bem e você está bem alimentado, isso também é uma questão, tá, gente? Porque quando você não está, você está lá na escassez, você não está bem alimentado, a tendência é de que quando você vai comer, você come exageradamente. Isso é fato. Tá. Então, quando você está nutrido, digamos assim, que você está comendo todos os grupos de alimentos, né? Que a gente fala de alimentos, daí não volta a falar, produto comestível. Então, quando você está bem nutrido, a tendência é que mesmo aquilo que você gosta muito, você não consuma de forma exagerada. Quando você não está bem, a tendência, inclusive, é pensar naquilo que você gosta muito e você quer comer. E aí vem putz, eu fiz isso. Daí vem a culpa, vem o mal-estar, vem eu não vou mais fazer, vou ter que deixar longe de mim, não vou mais comer, não vou... Aí vem a escassez de novo, aí vem a nada de volta. Então, vai começando a fazer um ciclo. Né? Então, quando a gente trata, a gente corta esse ciclo. E aí, quando você vai comer determinada coisa, você vai comer com tranquilidade. Você não vai comer com exagero. Quando você está bem, exagero. O Mário está falando aqui que é impossível. Mário, teve um tempo que eu me via assim, cara. Eu me via... eu morei sozinho muito tempo, né? Muito tempo na minha vida. Entre os meus casamentos, deve ser uma outra história. Entre os meus casamentos, eu morei sozinho muito tempo. Então, eu chegava, às vezes, dos trabalhos que eu fazia, né? Com música, com show, show de música de rezo já, ou com palestras, ou viagens. E eu gostava de enfiar o pé na jaca na madrugada. E eu comecei depois, né? Mais tarde deu no que deu, né? Eu tive um câncer de intestino, ok. Mas vamos lá. Aliás, né? Estou muito bem hoje e tal. Mas vamos lá. Eu tinha uma vontade também, acompanha essa fala, eu tinha uma vontade de me recompensar. Eu trabalhei tanto, eu dei tantos quilômetros, eu mereço, deixa eu me recompensar. E eu me peguei num desses insights. Olha como é legal a gente desenvolver, para o Mário e para quem está, esse despertar de consciência mesmo, esse meu processo que veio forte, né? Eu acho que eu despertei lá para 1999, quando a minha filha nasceu, mas a minha expansão maior de consciência, essas canalizações todas, veio a partir de 2007, naquele processo. Eu perdi 26 quilos. Eu fiquei um palito, né?
eu fiquei 11 noites sem dormir, eu passei por uma processão, né, que a gente chama de colapso de ego, em 2000, pela psicologia transpessoal. Eu fiquei magérrimo. E eu precisei daquele esvaziamento em 2007. Eu precisei daquela história de perceber que eu estava compulsivo. Mas, não, então, para mim, hoje, eu não consigo chegar em casa e fazer um macarrão, mesmo que esteja frio, mas que eu tenho na madrugada, como eu fazia naquela época. Houve ali um processo, mas para as pessoas não precisa ser assim, né? Eu acho que eu tomei essa chacoalhada em vários níveis, inclusive no alimentar, mas para eu passar essa experiência para as pessoas despertarem, elas não têm que passar pelo que eu passei. Para as pessoas se alimentarem melhor, não tem que passar pelo que eu passei, ou pelo meu câncer de intestino, que deve ter sido consequência de tudo isso, né? Um processo todo de vida e outras coisas mais. Que eu tive que eu fiz uma cirurgia muito bem sucedida, estou muito bem, graças a Deus. Mas, olha que interessante, hoje eu já estou comendo, bebendo, com alguma moderação, de vez em quando eu esqueço um pouco, mas eu estou muito mais consciente. Mas não precisa ser assim. A gente deve perceber um pouco mais que a expansão de consciência não é para fora, ela é para dentro também. O nosso corpo físico, quando a gente expande a consciência, quando a gente desperta, quando eu faço lá os trabalhos pela cartografia da consciência, a gente dá muita ênfase ao corpo físico, tá? Então, hoje, meu corpo escolhe, sim, algumas coisas, rejeita outras, e geralmente eu vou bem nessa história. De vez em quando eu esqueço, sim, de vez em quando, até pelas empolgações, pelas histórias, mas eu estou indo bem. Então, é um treinozinho de consciência, não um treino alimentar. Essa é a minha receita hoje. Mas vamos lá. Ficou no ar aí a pergunta. Gi, qual é a dica para esse pessoal? Depois eu falo pela visão do despertar, pela visão sistêmica, que está morrendo, está cansado. Quem mais estiver cansado, muita gente escreveu aqui que está morrendo, que está muito cansado, como nunca teve de outubro para cá, principalmente. Hein? Qual é a dica alimentar? Olha, vamos lá. A primeira Nutricional. É a hidratação. Muitas vezes, muito cansado, a gente não hidrata. Até vou responder uma pergunta que está aqui, só para fazer uma complementação. Uma vez uma pessoa falou, engorda com coisas boas. Eu diria, é desaforo engordar com coisa ruim. Então, boa. Se já é engordar, que é para engordar, que seja com alguma coisa que você goste, realmente. Exatamente, pô. Exatamente, faz todo sentido. Não precisa engordar, né? Não precisa, a não ser... Normalmente você precisa engordar porque você está precisando preencher alguma coisa. Então, por isso que a gente acaba aumentando o peso mesmo, né? A gente acaba voltando, entrando naqueles efeitos sanfona, inclusive. Mas, assim, voltando para o cansaço, que foi o que o Paulo falou, super importante, equilíbrio nutricional. Tem muitos alimentos que a gente acaba deixando em segundo plano. Ainda mais agora, até alguém colocou aqui, que eu acabei não respondendo, porque o Paulo estava cantando na hora, eu não ia cortar, falando a respeito da suplementação. Sim, é importante dar uma analisada, fazer exames e verificar se existe alguma deficiência. E se existe deficiência, super importante fazer reposição, tá? Porque às vezes só com alimentação a gente não dá conta de fazer reposição. Uma coisa importantíssima, sol. Não fica lá, né, no sol, você não precisa ficar tomando banho de sol todos os dias. Hoje eu fui à praia. Um monte de trabalho para fazer à tarde, um monte de coisa, mala para fazer para viajar amanhã. Eu fui à praia. Sabe que você me mata de inveja com essa história de ficar falando de Floripa. Curitiba não tem praia, tá? Não, e eu fui morar eu amo praia, né? E fui morar a 1.300 quilômetros da praia, porque lá em Goiânia daí que não tinha mesmo, né? Então agora eu voltei para mais perto, pelo menos está 100 quilômetros aqui. Então, o sol, ele é super importante e a gente está numa fobia total do sol. Só sai no sol com protetor solar. Tudo a gente está vivendo nessa fobia mesmo. Então, o sol é importante. Olhar para o sol, olhar para a claridade.
Outra coisa que cansa muito, o excesso de tela, o excesso de escuro, é não olhar para a vida. Literalmente, você não olhar para a vida te cansa muito mais. Aí, volta nesse íconezinho aqui, que ele é bem polêmico. Ó, eu costumo dizer, ó, considerações bovinas. Volta aí. Agora. A telinha deste aparelho, que eu ia falar desta porcaria, não é uma porcaria, porque ó, a gente pode fazer um bom uso como a gente está fazendo. Então, a telinha desse anticristo aqui, que é o 666, né? Porque 666 na numerologia cabalística é www. Acorda, viu, gente? Acorda, tá? www na numerologia cabalística é 666. 666 é o número da besta. Qual é o sinal da besta? Uma marca na testa e na mão. Quando você pega este aparelhinho aqui, você tem exatamente essas marcas. Acorde para as metáforas bíblicas, mas deixa para uma outra live. Ou a gente fala lá no Felicidade Autêntica. Aliás, gente, me escreve no WhatsApp aí, 11 991 19 79 15, 11 991 19 79 15, e eu coloco você lá no Felicidade Autêntica, no nosso grupo. Mas e aí? Fala um pouquinho dessa questão do celular também. Porque a gente está aqui, ó. Nós estamos aqui falando de nutrição. Daqui a pouquinho, gente, vai vir um bombardeio de dicas nutricionais que o Google está selecionando nesse momento para a gente. Se eu falar aqui, olha, que eu gosto muito de um carpaccio, né, italiano, de São Paulo, ora meu, da Moca, né, que eu não fui criado lá, fui criado na periferia, mas é um bairro que eu morei muito tempo. Vai aparecer receitas de carpaccio. Se eu falar de pizza, vai aparecer. Como é que é essa história? Porque, na minha visão sistêmica, é mais uma adicção, é mais um vício. Né? Essa tela aqui é um vício, e quando as pessoas estão viciadas em alguma coisa, elas perdem a consciência. Perdendo a consciência, elas não vão conseguir se alimentar direito, não vão conseguir nem se relacionar direito, etc. Diga lá. Inclusive, uma das coisas é justamente essa, né? A atenção plena durante a alimentação, que é uma coisa que a gente quase não tem feito mais. E essa alimentação plena, ela faz com que você mande comando para o seu cérebro, dizendo que você está se alimentando. Ou seja, você vai saciar com muito mais facilidade e com uma menor quantidade de alimentos. Quando você está na tela sem prestar atenção do que você está comendo, você não entende. Então, você está ali no automático, ligado no automático e comendo mais. Seria o bom dia mesmo que eu faço lá no Felicidade Autêntica, né? Meus tempos de rádio aí. Boa noite mesmo, bom dia mesmo, trazendo a presença, porque é um presente estar no presente. Uma pessoa que está na compulsão, está comendo a porçãozinha lá até se esturrifar, ela não está presente. Faz sentido? Faz todo sentido. A atenção plena é uma das coisas que, no passo a passo, que quando a gente faz o plano, né, de alimentação, essa pequena mudança de hábito faz com que a pessoa mude estrategicamente muitas questões e sinta menos fome, né? Porque você está atento, você está dando sinais para o teu corpo de que você está recebendo alimento e que ele não precisa estocar. Porque quando você não recebe alimento, como forma de proteção, você precisa ter rim funcionando, coração funcionando, fígado funcionando, respirando, pulmão funcionando, e tudo isso exige o quê? Energia. Existe nutrição, né? Exige nutrição. Então, se você não recebe, o que teu corpo faz? Ele acumula, ele segura. Então, por isso muita gente diz assim, mas eu faço jejum, mas eu como super pouco e eu não consigo mais grama. Porque você precisa trabalhar outras questões que te ajudem a liberar, a soltar, a mostrar para o teu corpo que ele pode, né, fazer o ciclo normal, né, que o alimento tem função no organismo, digamos assim. E não que você precise fazer. Outra coisa também que eu gosto bastante de falar é assim, a alimentação, ela é muito mais do que simplesmente o ato de comer.
né? Ela envolve muitas coisas. A alimentação é diferente de comer, viu, gente? Escutaram? Comer é uma coisa. Comer é um ato compulsivo. Se alimentar é um ato perceptivo, presente, é isso? E outra questão também é assim, ó, depende daquilo que você... Quando eu falo dos produtos comestíveis, esses produtos são aqueles produtos que você coloca como substituto de alimentos, né? Na verdade, você coloca na sua boca e você vai sentir vontade. Sabe quando tinha aquela empresa que tinha uma propaganda que dizia assim, é impossível comer um só? Bis. Não, é o bis, não é aquele produto da Lacta? Era da Lacta. Aquele Era da El. Não? Tá. Lembro. Era o Sem Parar. Tinha um chamado Sem Parar, que era um biscoito, que era uma bolinha de chocolate, chamava Sem Parar também. Olha quanto marketing em cima da compulsão. Sem parar, impossível comer um só. Olha isso. Por que isso é tão real? Porque, na verdade, só todo mundo tipo assim que a minha irmã tá passando ali. Minha mãe, desculpa aí, gente. Mas, assim, por que a empresa colocava? Porque tem componente que é estimulante de papila. Então, você não vai comer um só mesmo. Você vai querer continuar consumindo. Isso entendeu? Entendeu? O biscoitinho de chocolate crocante, que eu falo, crocante, né? Tem um estimulante naquele recheiozinho horroroso lá. Tem. Gordura vegetal hidrogenada, glutamato monosódico. Tem um monte de estimulantes, né? Que eles vão estimular a papila, que vão fazer com que você consuma mais. Ó, para quem entrou agora, respiração. As pessoas não sabem respirar, já daqui a pouco eu falo disso. Hidratação, foi o que foi tratado aqui. Presença, consciência, né? Falei um pouquinho sobre as questões com pai e mãe. Não aquelas questões que a gente sabe. Muita gente não lembra. Quer ver? Quem aqui lembra plenamente da sua infância do 0 aos 7 anos? Né? Esses apagões que a gente tem da infância, e às vezes até da adolescência, que é mais difícil ter, com certeza trazem alguns traumas. Não falo trauma, mas não estou falando de violência sexual ou de violência física só, não. Eu estou falando de rejeições, eu estou falando de ser colocado em segundo plano, ou estar solitário, ou estar tentando salvar os pais que não estão bem, enfim, tá, gente? Então, é muito interessante. Quando eu faço essa pergunta, muita gente não lembra. Se não lembra, é porque tem, tá? Se você não lembra da sua infância do 0 aos 7 anos, né? Ah, mas eu não lembro do 7, do 0. Como é que eu vou lembrar? Eu era bebê. Tem gente que lembra, tá? Dos 8 aos 15, é porque tem coisas aí. Tem momentos de rejeição, tem momentos de medo do pai ir embora. Olha a bulimia, a anorexia aí. Tem momentos, né, de se afastar da mãe, o amor interrompido de mãe, que a gente fala muito. Você foi afastado da sua mãe. O que é o afastamento para um bebê? Sei lá, que ficou na incubadora, afastado da mãe, né, no pós-parto. Então, gente, tem muitas questões aí também. Porém, respiração traz consciência, hidratação traz fluidez, né, nos nossos corpos, né? É impossível o corpo de emoções, né? Por isso que eu canto lá na... Essa eu não vou cantar inteira, não. Iluminai minhas profundas águas para eu decifrar mistérios de meu mar, desse meu mar de emoções. Aí a fé ilumina. Né? Sem uma hidratação, a gente também está deixando o nosso corpo emocional. A gente está sendo omisso com esse corpo emocional. Né? Então, ela trouxe essa questão da hidratação. Sim, o nosso físico precisa, mas o nosso mar de emoções, as nossas águas, né? O nosso... E aí? Então, vamos lá. Respiração,
hidratação, presença, que é adquirida, a respiração consciente, que é, ó, pouca gente sabe respirar. Eu, na época do Covid, eu tirei muita gente de crise de ansiedade. Ó, narina somente, você enche o abdômen, enche o peito, retém, se possível, ainda tem mais um reservatóriozinho que eu não vou ensinar agora aqui, ó. Eu cheio, eu expando em luz, em vida, tal, tal. Ó, eu fiz 1, 2, 3, vou fazer 3, esvaziando só aqui, ó. O peito cheio, o abdômen cheio. Esvazio o peito com o abdômen cheio. E por último, esvazio o abdômen. Retenho o vazio, chama-se kumbhaka essa retenção. Ó, de novo, eu encho o barrigão, o peito está vazio. Eu encho o peito e ainda tem um espacinho para encher um reservatório que eu brinco, ó. Expandem luz, expandem percepção no meu corpo físico, no meu corpo energético, no meu corpo emocional, mental superior, espírito, consciência. E exalo. Ó o 3, 2, 1 aqui, ó. 3, 2. O barrigão está cheio ainda. 1. Gente, quando eu trabalhei com yoga, os pranayamas, prana e yama, ação de respirar, a yama é não ação. Quer dizer, você ter ação consciente com a respiração, para depois nem ter essa ação, a própria respiração ganha vida e cuida de você. Então, yama é ação, a yama é não ação. Essa palavra é um ensinamento, é um processo, né? O sânscrito é muito rico. Gente, as pessoas não sabem respirar. É impressionante. Claro que vai gerar ansiedade. Quem tem uma respiração curtinha vai ter uma maneira difícil de lidar com as suas emoções, vai ter uma percepção menor, né? Vai ter uma propensão à ansiedade, óbvio. Isso é muito real. Né? Por isso que o grande yogi Hari Harananda, que eu conheci pessoalmente, ele falava: o segredo da transcendência está bem debaixo do seu nariz. Então, gente, presença, né? Respiração, nós falamos isso na live anterior, quem não assistiu, né? E a gente tinha uma especialista aqui em Renascimento, que era a Eloni, foi muito rica essa live. Respiração, hidratação, consciência. Agora, Gi, eu vou entrar um pouquinho mais na minha área, tá? A influência do coletivo, né? Peraí, nós estamos num país onde está todo mundo brigando com direita e esquerda, tem uma maioria de direitistas aí, ok? Onde está todo mundo se ofendendo nas páginas do Instagram aí, onde a gente tem um Instagram bem difícil também, deixa eu parar de falar aqui, senão, né, vão cortar a gente. Corta. Né? E olha isso. E a gente está num momento em que a humanidade não sabe o que vai acontecer com a economia, não sabe o que vai acontecer. A gente vem de um pós-pandemia. É difícil também. A gente agora vamos para o lado de lá, vamos fazer a voz, o advogado do diabo, né? Vamos fazer o lado de lá. É difícil também exigir das pessoas que elas tenham consciência quando elas estão tentando, elas estão reagindo a tantos estímulos do coletivo. O coletivo está contaminado, né? Ok? Lá no Felicidade Autêntica eu fico muito à vontade para falar as coisas que eu não posso falar aqui. Né? Então, eu convido vocês aí a me procurarem para colocar você lá, que vai virar comunidade, inclusive, a partir de 6 de janeiro. Eu convido vocês também a se trabalharem. Poxa vida, quem não conheceu uma constelação familiar na íntegra, né, diferentemente do que a gente vê por aí, eu até entendo porque a constelação foi tão massacrada, porque tem gente ainda praticando ensinamento. Em 1974, ela não foi atualizada, eu falo isso para os meus alunos, a gente fez a lição de casa. E tem também gente aí que... profissionais ruins em todas as áreas. Mas quem ainda não olhou para as questões do seu inconsciente, buscando um despertar de consciência, quem ainda está esperando o quê? A intervenção dos alienígenas, que nem isso chega até a gente, né? Lá nos Estados Unidos, a imprensa já está com uma narrativa
para abafar o que está acontecendo? Olha isso. Sim, a gente não está podendo exatamente. Lá, tá vendo? Ó, já travou as lives aí. É isso aí, ó. É isso aí, Gil. É muito natural quando a gente começa a falar um pouquinho de consciência. Tranquilo. Depois faz o seguinte. Aí o Aníbal conseguiu comentar. Ó. Macumbeiro canta uma para nós aí. Macumbeiro, legal. O Aníbal é um peruano, Gi, que trabalha com frequências sonoras maravilhosamente bem. Um xamã peruano baixinho, muito bacana, muito grande parceiro de rituais e história. Canto sim. Macumba significa música de elevação, tá? Música medicina. É traduzido para o inglês aí como music, mas eu fui atrás da palavra macumba. É música que busca alguma coisa vibracional do bem. Então, macumba é algo muito bom. Devia chamar até boa cumba, né? Canto sim. Então, eu penso também que é difícil para as pessoas trazerem para a questão alimentar, não trazerem, desculpe, para a questão alimentar, um dia torpedeado de problemas, de medo da economia quebrar, medo de... As pessoas hoje elas não estão mais conseguindo fazer planos a médio, curto prazo. E a longo prazo esquece. Né? Porque a gente não sabe como é que vai reagir, como é que vai estar a história aqui no nosso país. Né? A coisa aqui está um pouquinho mais difícil do que lá fora. Então, tem uma série de questões aí que eu queria trazer para cá hoje, de que as pessoas precisam desse despertar de consciência para se cuidarem um pouco mais. Porque as pessoas não estão tendo presença, a gente falou disso no começo, quem chegou aí, gente, suficiente para se perceber. As pessoas elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. As pessoas não estão podendo interagir, elas estão só reagindo a tudo que é imputado no coletivo numa velocidade. Gente, é muito macabro. Para muitos aqui, vocês vão me achar louco mesmo agora, tá? Mas é muito macabro essa coisa do áudio acelerado no WhatsApp. Gente, quando eu começo, nada está desligado. Quando começam-se a acelerar conversas e a pessoa começa a treinar o ouvido para ouvir aquela aceleração, tudo isso acelera o coletivo da humanidade. Tá? Eu estou para dizer para vocês, agora sim vocês vão me chamar de louco, pode rir, viu, Gê? Pode rir. Que é muito macabro. A pessoa que inventou essa história de acelerar os áudios, ela não sabe nem o que está acontecendo. Mas, com certeza, ela foi induzida por uma força macabra. E isso gera uma ansiedade tremenda. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Quem canalizou nessa pessoa, né? Às vezes é um funcionário aí de 22 anos do WhatsApp, um nerdzinho, né? Mas quem canalizou essa aceleração do áudio, com certeza foi induzido por forças bem densas. Vamos colocar assim que fica mais fácil, fica mais sutil, tá? Então, gente, são muitas interações. Eu falei para vocês, www, pega desde o começo. Na numerologia cabalística significa 666. Na pitagórica não, tá? O W não é 6, mas na cabalística é, tá? Que é bem mais antiga. Olha que interessante. E ferramentas como estas que aceleram o áudio completamente programadas para acelerar o coletivo. Não é uma ou duas pessoas que começam a acelerar a sua audição, a sua história, e a gente está ao contrário aqui, pedindo presença. Como é que a gente vai ter presença numa humanidade que está sendo estimulada a acelerar? Né? Olha que foda. Então, são pequenas, parecem que são pequenas coisas, mas não são. Olha a qualidade musical que está rolando aqui no Brasil. Né? São batidas
estimulando o chakra básico. A questão é sexual. Não tem mais poesia na música. Eu estou falando daquela que toca em rádio, TV e, né, e nessas mídiazinhas aí. Eu não estou falando que você não tem escolha de ouvir um bom rock, uma boa bossa nova, uma boa música clássica, ou uma música ou mantras, ou New Age. Não, você ainda tem essa opção. Mas eles não disponibilizam isso fácil para a gente, não. Você tem que cutucar. Se você ficar na morbidez, eles vão colocar na sua casa o que eles quiserem. Eles vão colocar dentro desse aparelhinho aqui, eles... E quem são eles? Quem são eles? Só para encerrar, para a gente voltar na questão nutricional, né? Porque nós estamos falando de causas. E quem são eles? Lá no Felicidade Autêntica a gente pode falar. Aqui não. Né? Eu acho Legal, porque senão vou derrubar a gente. Vão derrubar, com certeza. vai ficar assim, né? Então, é difícil. Agora eu estou fazendo o papel daquela pessoa que... A Mabel aqui, uma querida que eu iniciei no Toque do Despertar, falou assim, eu estou cansada de iniciar dietas e parar. Bom, Mabel, eu te conheci, você estava bem lá embaixo, né? Agradeça, que agradecer é fazer a graça descer, você está muito bem, eu vi você. Tem muita gente aqui, viu, Gê, que eu vi num estado bem difícil, né, que eu vejo hoje, que me acompanha faz tempo, que eu acompanho também. As pessoas pensam que só elas me acompanham, eu acompanho elas faz tempo. E eu fico muito feliz de ver, ok, você pode não estar conseguindo seguir uma dieta, pode estar procrastinando, pode estar sem disciplina, mas é bom que você olhe lá para trás o que você caminhou também, tá? E você comemore cada passinho. Então, esse é um recado que eu posso dar aqui para a Mabel, que falou aqui. Eu vi você caminhar muito mais do que você. Então, cuidado com né? Com essa questão da excelência que você está buscando aí com você. Talvez a Mabel esteja com essa dificuldade também por tentar seguir os padrões tradicionais. Olá, Mabel, escuta. Então, de repente, dá para olhar de uma outra forma, sair dessa culpa, Mabel. Isso é extremamente importante, sair dessa culpa. Olhar, como o Paulo falou, olhar para os passos que você já deu e aí deixar mais fácil para você poder dar os próximos. E não se cobrar tanto e não se culpar tanto. Porque senão você desiste de si mesmo. E eu te diria assim, ir para a linha tradicional, você vai se boicotar novamente. Se você procurar um médico, um nutricionista, um nutrólogo que te dê uma dieta pronta, você não vai seguir. Então você vai ter que trabalhar como que eu faço, né? Como que eu trabalho. Eu trabalho com você. Eu não elaboro o teu cardápio, eu não faço teu planejamento alimentar. Quem faz é você. Então você não foge dele. Você vai trabalhar, eu vou te orientar em como fazer. Mas você é quem vai fazer o teu plano alimentar. É você quem vai ver como e quando e de que forma você consegue se alimentar. Não é fazer nada muito pronto, tá? Às vezes a gente quer receita de bolo para colocar na geladeira e nem faz o bolo, e nem leva o bolo pro forno, né? E aí a gente fica se culpando por não ter feito. E quando a gente muda isso, que a gente aprende a como comer, quando comer, e o que eu quero comer e o que eu não preciso comer, isso muda. E aí fica leve. E aí você consegue fazer, você consegue atingir teu objetivo, com certeza. Entende? E a questão sempre é uma pessoa que não está feliz, olha lá, considerações bovinas. Quem não está feliz não vai conseguir ser feliz no relacionamento. Quem não está feliz pode até conseguir alguma prosperidade, mas sucesso e prosperidade não vai trazer. Quem está feliz, quem não está feliz, não vai nunca ficar bem com a sua alimentação. Vamos lá. E o que é estar feliz? Eu falo bastante. Primeiro, o budismo fala, né? O budismo fala que a maioria dos desejos que estão no coletivo não são nossos. São desejos colocados pelos filmes, pelas novelas, pelos telejornais, né?
pelas modinhas de alguns artistas, influencers. Eu bato forte nisso, viu, Gi, com os meus alunos. Eu falo que só existem influencers porque tem idiotas, tá? Porque, gente, vocês estão seguindo, agora vem a bronca. Pessoas de 22 anos que estão dando discurso de como deve viver, falando, ensinando a viver. Vocês estão seguindo gente que tem um constelador de 250 quilos aí que outro dia veio falar de questões de nutrição com o pai e a mãe. Eu falei, poxa vida, esse cara não olhou para ele, né? Desculpa. É como você ir no médico para calvície e o cara é completamente careca. Ô, gente, acorda. Né? Então, existem aí, né? Pô, pessoas que não têm a mínima condição. E eu estou falando de terapeutas também, psicólogos também, né? Ó, virou modinha agora falar que todo ex era narcisista. Perceberam isso ou não? Aí, ninguém vai assumir a sua culpa de não ter se relacionado bom. O meu ex era narcisista. Eu sofri um relacionamento abusivo. Quer dizer, a responsabilidade ninguém assume mais, é isso? Cuidado com esses modismos aí, né? Que a gente vê nesses influencers, né? Ok? E esses modismos. É muito fácil falar que o cara que estava lá, que me deu um pé na bunda, né? Vamos falar o português, claro. É muito mais fácil falar que esse é um problema do que eu assumir que 50% de qualquer relacionamento, vamos lá, 50% de todas as histórias que você passou é culpa sua. Ok? A geração mimimi não está preparada para essa conversa. Sabe o que chama a geração mimimi, gente? Pelo vitimismo. Me fizeram mal, me ofenderam, né? Foram abusivos comigo, Por isso que chama a geração mimimi. O que está se criando é uma geração frágil, com baixa tolerância à frustração, sem a mínima capacidade de elaborar um diálogo consciente. Quando a gente concorda com esse discurso, a gente está criando esses monstrinhos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? E óbvio que... Outra coisa, gente, gordofóbico. Na minha época, eu era chamado de taquara, porque eu era magrelo. O gordinho era o meu amigo, o gordo era o goleiro do meu time. Ele era mais lento e a gente tinha que fazer mais gol porque ele era o gordinho. E ponto. Mas ele também tapava o gol. A gente gostava de... Se acabava em disputa em pênalti, em salão, o gordinho tapava o gol. E tá tudo certo. Era o negão, o meu amigo, né? Que me chamava de branquelo, magrelo. Pô, gente, agora tudo ofende, tudo não pode. Opa! Uma geração fragilizada vai se alimentar direito. Então, gente, o que eu posso deixar de mensagem aqui com essa especialista... Gi, gente, passem a segui-la aí, tá? É muito bom o trabalho dela. Eu conheço mais intimamente porque ela me passou uma dieta muito bacana aqui. Mas se trabalhe consciencialmente também, tá? E trabalhe consciencialmente. Não entrem nas ondas do coletivo. Escolham melhor os seus influencers. Escolha melhor a música que entra na sua casa. Porque são frequência, música é frequência, gente. Peraí. 21 horas e 21 minutos. Sabe o que isso significa? Nada, não. Brincadeira. 21 é a hora que eu... Toda hora que tem uma hora repetida, gente, tem uma mensagem para você. Lá no Felicidade Autêntica a gente fala disso, né? Respira fundo aí. Obrigado, Marcinha. 21 e 21. Então, gente, tomem muito cuidado com o que você coloca na sua casa, no seu carro, com as pessoas que você coloca na sua cama, vamos ser logo literais, né? Com os modismos, com... Cuidado, muitas vezes... esse é ditado antigo, antes só do que mal acompanhado, tá bom, gente? Tomem muito cuidado com
o que vocês estão fazendo com a vida de vocês, às vezes, porque o coletivo gera carências. É uma lei da constelação, chama-se pertencimento. O marketing da mídia sempre trabalhou em cima daquilo que, se você não faz isso, se você não tem isso, nós vamos dar um jeito de você não se sentir bem, de você não pertencer. É isso. Tá? Sempre trabalhou em cima disso. E agora, aqueles cujo nome eu não posso falar aqui, que lá no Felicidade Autêntica eu falo, né? Aqueles que hoje estão, são os donos da Matrix, são os caras que controlam tudo, né? Eles sabem, eles têm ferramentas, por quê? Porque desempoderaram as pessoas. Está rolando uma perseguição ao espiritual, ao consciencial. Percebam o que está acontecendo. A boa música, a arte. Assistam um filme chamado A Morte da Beleza, que vocês vão ver um monte de coisa, etc, etc, etc. Vou botar mais uma música na conversa aí, Gi, posso? Pode. Qual é o assunto que a gente vai trazer depois da música? Olha, nós vamos ter que essa live com Quero Mais para o começo do ano que vem, né? Legal. Tá bom. Então tá, gente. Fiquem até o final aí que eu vou fazer um exercício bem de transe sistêmico, tá? Essa música minha chama-se O Poderoso Dom da Gratidão. Também ficou conhecida como O Dom da Gratidão, mas o nome original é O Poderoso Dom da Gratidão. Agradecer é fazer a graça descer. Pensava eu muito na vida, nem sequer lembrava mesmo de viver. Clamava pelo que faltava e tudo que eu tinha nem podia ver. Então um poderoso flash desses que remexem nos faz tremer. Saquei um milagroso insight do agradecer. Então um poderoso flash desses que remexem nos faz tremer. Saquei um milagroso insight do agradecer. Canta, canta, entra o dom pra ter o dom de lutar. Recordação, caliente sensação, um som de um novo som vindo me procura. Amar, não padecer, agradecer que a graça irá descer. Miragem, doce viagem, sonho de luz em meu ser. Então poderoso flash desses que remexem nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer. Se tenho sempre Deus comigo, não corro perigo, não há solidão que nos dá. Desfrute, então você é amigo, dom da gratidão. Então um poderoso flash desses que remexem nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer. House. Legal. Ô, Gi, não, mas dá uma dica aí, vai. Dá uma dicasinha. Você quer deixar o pessoal com a mão na boca, mas dá uma dicasinha. O que uma pessoa hoje não está se sentindo bem com o corpo, não está se sentindo bem com o peso, se sente mal depois que come as coisas, ou está com hábitos que não consegue parar de tomar a sua cerveja às 3 da manhã quando chega em casa, sei lá. Qual é a dica? Então, vou dar algumas dicas. A primeira coisa, então a gente já falou de hidratação, a gente falou de várias coisas, mas a primeira coisa é fazer as pazes com você. É entrar
Boa. Com você mesmo, entrar em contato com o seu corpo e observar assim, tem uma coisa que te incomoda e normalmente você só fica olhando para o que te incomoda e todo o resto, né? Sabe aquela história assim, eu tenho uma unha encravada e ela tá doendo, mas eu fico só reclamando da unha e eu não vejo que eu tenho um corpo perfeito, um resto perfeito. Aí eu fico reclamando da minha unha encravada, mas eu também não corto a unha. Eu deixo ela machucando, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para essa unha, eu tenho que cortar e eu tenho que olhar para todo o resto que eu tenho de positivo, que eu tenho para agradecer, né? E começar a fazer isso de entrar e fazer as pazes comigo mesmo. Começar a me conhecer. Autoconhecimento, buscar ajuda, ter essa humildade. Deixa eu abrir um parênteses aí, não vou te interromper, não, vou só abrir um parênteses. Gente, autoconhecimento, vou tirar o chapéu que eu não vou cantar mais, só vou fazer o exercício depois. Autoconhecimento não é ler livros, fazer cursos e apostilas só, não, viu? Autoconhecimento é aceitar, primeiro conhecer as suas carências, os seus medos, as suas raivas, fazer um trabalho de conhecer, porque a gente só aceita aquilo que a gente conhece, né? A gente, para desidentificar de alguma coisa, a gente tem que identificar, trabalhar isso, aceitar e integrar. Integrar é colocar ao nosso favor. A gente aprendeu que nossas raivas são ruins, não são. Colocadas em ordem, isso é muito sistêmico, é a nossa criatividade, produção, carisma. Nossos medos, colocados em ordem, viram critérios de escolha, a gente faz escolhas muito mais empoderadas, né? E as nossas incompetências viram feridas sagradas, viram medicinas, porque a gente vai se aprimorar naquilo, né? E as nossas carências se transformam em compaixão quando é colocado em ordem. Então, isso é autoconhecimento. Desculpa, Gê, precisava falar essa. Vai lá, continua, por favor. Não, porque coisa que eu ia complementar. Esse autoconhecimento é prestar atenção em mim mesmo. É olhar, inclusive, no outro, o que me irrita, por que eu estou julgando, o que minha sogra, né? O que aconteceu com a minha sogra que tá reverberando aqui em mim, né? Então, é isso que eu tenho que olhar para essas coisas que são mais, assim, desagradáveis e acolher isso e trabalhar isso comigo, melhorar isso. Então, isso é me conhecer. O que me afeta? Por que tem coisas que passam e não me dizem nada, né? Nem olho que aquilo existe. E tem outras coisas que me ofendem amargamente. É porque está aqui dentro de mim, é o que eu tenho que trabalhar em mim. Então, é esse o autoconhecimento que a gente fala. E essa questão com o corpo, com a alimentação, com o estar bem, fazer as pazes com o corpo, começa por aí, começa para consciência, para o despertar de consciência, né? Para consciência daquilo, realmente trazer para o consciente aquilo que está lá magoando, ferindo. E também outra coisa, fala assim, você tem que pensar positivo, você tem que sentir positivo. Mas como que eu vou sentir positivo e pensar positivo se eu estou pensando negativo, né? Então são essas coisas, e ter essa humildade realmente de falar, poxa, sozinha eu não estou dando conta, eu vou precisar de ajuda, eu preciso de alguém que me ajude de alguma forma, e vai buscar essa ajuda. E também, assim, né, ter esse discernimento na hora de buscar essa ajuda. Se é alguém que está, sei lá, te julgando, se é alguém que não vai agregar nada para você, não fala para qualquer um. Não abre para qualquer um aquilo que não vai te trazer bem. Maravilhosas dicas. Uau, legal. Gostei muito. Gente, fiquem até daqui a pouquinho, 3 minutinhos, vamos fazer o exercício sistêmico. Eu quero agradecer a Gi. Fica aí, Gi, que a gente vai fazer um transezinho bacana aí. Quero avisar vocês que vai ter uma turma 125, a gente caminhou muito. Formação em constelação familiar e xamânica. 30 mil acessos no EAD, estou muito feliz, vai chegar a 31 mil até o final do ano, muita história. Né? Tem muitos alunos meus aí. O bacana dessas lives é que depois ela vai para o YouTube, né? O meu público é um público bem introspectivo, eu acho que eu ensinei isso para meus alunos, né? Tipo, assistam várias vezes as interações, as coisas, então vocês vão ver que esses números aqui chegam
num patamar bem alto. Mas convido vocês que não conhecem o meu trabalho, né, a vir conhecer a formação, vir conhecer os nossos grupos. A gente tem uma fama de ter uns grupos muito fortes, a gente trabalha muito diferente. Para o ano que vem eu vou trazer aula de tambor, com batidas terapêuticas, né, com tambor. Vou trazer um pouco da música, como eu uso a música na questão terapêutica. A Gi, eu acho que vocês já pegaram o contato dela e sigam, vale a pena. Tomem a ação de fazer esse cuidado com a nutrição de vocês, tá, gente? Eu acho isso fundamental. E eu também estou abrindo até eu ia tirar umas férias, vou abrir mais ou menos até o dia 6, quando a gente vai lançar a comunidade lá no portal Felicidade Autêntica, né? Estou agendando constelações online para quem é de fora. Funciona perfeitamente bem, porque eu ensinei muita gente a constelar online na época da pandemia. A gente foi obrigado a trabalhar online e funcionou muito bem. Mas também os grupos presenciais que vão parar agora. Amanhã eu tenho em Florianópolis hoje, amanhã eu tenho um trabalho em São Paulo, olha que louco. Né? E sábado também, só para os alunos esse trabalho, não dá para abrir para o público. Mas a gente tem essa formação, finzinho de janeiro, começo de fevereiro. Então, estou convidando vocês aí. Eu ia perguntar isso, quando que ia ter formação? Se ainda ia ter mais alguma coisa agora? Os últimos dias de fevereiro e os 2 primeiros de janeiro e os 2 primeiros de fevereiro. Quem quiser saber um pouquinho mais, me chama no WhatsApp, 11 991 19 7915. Eu não sou muito de responder aqui no direct, não, né? Eu sou mais no WhatsApp, porque eu já jogo as histórias ali, já converso, a gente já sente qual é a necessidade, como é que essa pessoa pode ser beneficiada com essa nova percepção. Gente, constelação não é o que se fala por aí, tá? Constelação não é pegar uma pessoa e colocar aqui. Constelação, ela exige mais do que informações, uma coisa chamada leitura do campo. E a gente aprimorou por várias histórias de constelações, várias escolas, né? Samadeva, a minha pesquisa, a escola do Grande Bert também, mas o refinamento da leitura do campo não serve só para você atender uma pessoa. Serve para você, ao fazer uma transação de compra de um imóvel, de um carro, sei lá, de um terreno, de um relacionamento de pessoas e grupos, você conseguir perceber aquilo que não é visto e não é falado, né? Está no campo. Então, constelar, claro que existem as ordens do amor, as ordens da ajuda, existe todo um aparato de material didático e informativo. Mas o grande lance é o treino da percepção, tá bom? E esta só se consegue com um bom esvaziamento. Eu não vou perceber nada no externo se eu ainda estiver cheio de identificações. Então, convido vocês a conhecer um pouquinho mais de perto essa obra, tá bom? Vamos lá, gente. Vou pedir para apagar as luzes aqui do estúdio, diretamente da minha casa. Para quem não conhece a minha casa, ali atrás tem uma mandala de Exu. Aqui tem minhas cartas sistêmicas, o meu baralho sistêmico. Eu tenho os 72 nomes, a outra mandala de Exu ali. Eu tenho todos os meus discos aqui atrás, ó, né? Os discos LP, CDs, o Consciência Cantada 1 e 2. Eu tenho uma mata maravilhosa do lado direito, na frente e do lado esquerdo aqui do apartamento. Eu moro no meio do mato. E lá no fundo, é uma vista para o mar, lá embaixo, a 400 metros. Eu moro num lugar bonito, como diz minha música, lugar bonito, né? Mas esse lugar bonito na minha música é o mundo. Tá bom, gente? Eu vou pedir para apagar a luz aqui do estúdio, improvisado, tá? E vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Esses exercícios costumam trazer muitos relatos de resultados bacanas, tá bom? A última luz também ali, por gentileza. Gi, obrigado, beijo no coração. Depois eu falo contigo aqui. Pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem fundo. Om Sati Tananda para Brahma, Purushotama, Paramatma, Shri Bhagavati, Sameta, Shri Bhagavati. Existência, consciência, bem-aventurança. Pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem, enchendo o abdômen, inalando, enchendo o abdômen, enchendo o peito, retendo, retenção,
visualizar essa luz que a gente traz da aura da Terra, que é o prana. Repita: sou luz, sou vida, sou Deus, sou plenitude, sou amor. Visualiza uma luz descendo pelo alto da sua cabeça, e a visualização vem da imaginação, e a imaginação é um poderoso coadjuvante. Tudo que existe um dia imaginado. A cocriação vem da imaginação. Essa luz que entra pelo alto da cabeça em forma de coluna acorda o seu Deus interior que habita no centro do seu peito, a sua força, o seu poder, a sua crença, expandindo isso no seu corpo físico, em todas as suas células de luz, seu corpo energético. Essa mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pela testa e por trás, pela garganta e por trás, meio do peito e por trás, umbigo e por trás, região genital e por trás, base da coluna, sola dos pés, ativando, desbloqueando o seu chakra da percepção, o chakra da expressão, da comunicação, da troca do amor, do merecer, do receber, da coragem, do carisma, da força de vontade, do prazer, da alegria, do agradecer e da cocriação com a matéria, a interação com a matéria física, com a abundância do planeta, respectivamente. Visualiza atrás de você, do lado direito, o seu pai, independentemente do que tenha acontecido na sua história. Você tem um pai biológico, mesmo que você não tenha conhecido. Atrás de você, do lado esquerdo, a sua mãe, ambos juntinhos. Não tem lugar para você lá atrás, no seu posicionamento. Seus pais olham através dos seus olhos, seus avós, bisavós, por parte de mãe, por parte de pai, triavós, tetravós, 6, 8, 10, 12 gerações olham através dos olhos do seu pai e da sua mãe, que estão grandes atrás de você, blindando vocês das dores, das perdas e abençoando vocês. Deixa com seu pai e com a sua mãe a história deles. Pede a bênção no Bhagavati, a bênção da mãe, que traz a cura das relações, relacionamentos, o merecer, o receber, o sucesso, a saúde, a plenitude, a coragem, a fé, que é a maior riqueza, a força do Bhagavati, do Pai, foco, firmeza, ação, decisão, firmeza, cocriação, prosperidade. Om Satchitananda Param Guru Sutama Param Giri Bhagavati Samhita Giri Bhagavati Namah. Vai respirando. Inala profundamente o seu abdômen, enchendo o peito, retendo, expandindo. Sou luz, sou vida, sou Deus, sou plenitude, sou paz. Exala lentamente pelas narinas mesmo, aquilo que não é mais seu. Vaziando o peito, o abdômen. Como a gente falou na live, como a gente explicou. Inala profundamente mais uma vez, enchendo o abdômen. O peito retendo, repita: sou luz, sou vida, sou saúde, sou plenitude, sou Deus, sou a manifestação. Om Satchitananda Param Guru Sutama Param Giri Bhagavati Samhita Giri Bhagavati Namah. Respira fundo.
Visualiza que seus pais e seus ancestrais estão olhando através dos seus olhos para esse dia, 18 de dezembro de 2024, para esses últimos 12 dias do ano de 2024. Nós falamos na live aqui, foi um ano cansativo, duro, principalmente no final. O novo já vai vir. Visualiza que você está olhando para um ano novo, diferente, com mais consciência. Alimentar, físico, energético, emocional, mental superior, espiritual e consciencial. Visualiza que os seus ancestrais, através dos seus pais, estão olhando através dos seus olhos para um ano de 2025 maravilhoso, que é o que eu desejo a vocês. Quero agradecer por esteve até agora conosco, agradecer a Giselda. Om Satchitananda Parabra Purushottam Paramatma Giri Bhagavati Sumedha Giri Bhagavati. Visualiza essa cachoeira de luz enchendo o seu corpo físico energético, o seu campo áurico de luz, expandindo o seu Deus interior no seu campo áurico, nessa sala, nesse lugar que você está, enchendo a sua casa de luz. E essa luz que você leva, um espírito natalino. Sim, o Natal existe independentemente das mídias boicotarem. Um ano de 2025 especial para você. Espero vocês no grupo Felicidade Autêntica, me chama no WhatsApp, 11 991 19 7915. Um beijo, gratidão, Gi, gratidão a todos vocês que aí estiveram. Raus.